Olá, mais uma quinta-feira, nosso encontro fraterno, 147º encontro. Hoje uma noite especial com a nossa amiga que está sempre conosco, Marina Ferri, de Taubaté, que vem especialmente aqui para responder as nossas perguntas. Alguns dias, né, coletamos algumas perguntas, vieram. Então, Marina, hoje tem aqui 10 perguntas para você responder, tá certo? Caso alguém surja alguma pergunta aí, anote, depois pode mandar para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Porque não vai dar o tempo. Mas sempre bem-vindo, né? As perguntas, anotem e mandem para o WhatsApp, ok? Combinado? E para a gente começar com essa alegria, é uma festa, né? É uma festa quando a gente se reúne aqui, principalmente quando é em torno de temas tão significativos para nós, isso é muito importante. E com Marina Ferri, isso é mais ainda, que aquece mais ainda o nosso coração. Então, eu vou pedir para um taubateano fazer a prece, tá bom? Cadê o Guilherme? Guilherme, você está aí, Guilherme? O Guilherme sumiu da minha tela. Abre o microfone. Apareceu. Tem que abrir o microfone, Guilherme. Estou aqui, pronto. Oi, Marina, boa noite, que bom tê-la conosco mais uma vez. Então, nós vamos rogar a Jesus, esse amigo de todas as horas, que presente está nas reuniões crísticas, que em teu nome nós agradecemos, Senhor, pelo benefício da paz que tem trazido através do teu evangelho. Ampara-nos essa noite, para que possamos participar desse banquete espiritual, matando a nossa fome e a nossa sede de vós, Senhor. Que estejamos com o coração pacificado, hoje, agora, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. O tema hoje é experiência de vida. Olha que interessante. E não é experiência de vida só dessa encarnação, tem outras, né? E fora os estudos. Então, em base disto, nós vamos começar a fazer perguntas, tá bom? Então, Marina, é o seguinte, você quer dar boa noite? Sim, eu quero primeiro cumprimentar os amigos que estão conosco, todos sejam muito bem-vindos, o nosso boa noite, que Jesus nos ilumine para que a gente possa ter as melhores reflexões possíveis, né, que acalentem os nossos corações e que ilumine as nossas consciências. Então, agradecemos muito o convite e vamos em frente para não perdermos o nosso tempo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como aqui tem muitas mães, né, pais também, que os filhos desencarnaram, eu selecionei já as primeiras perguntas referente a isso, tá, Marina? Então, a primeira pergunta é o seguinte: o desencarne de um filho é tanto sofrimento que às vezes parece que já não sinto mais nada, e tem só um buraco oco dentro de mim. O que fazer? Olha, a questão é essa mesmo. A dor é grande demais, e é o buraco mesmo, ficou faltando um pedacinho do coração, há um vazio na alma, natural que assim seja. Chico já dizia que se ele não precisava ter feito nada do que fez, apenas consolasse os corações maternos, tudo teria valido a pena. Então, o que nós temos que fazer? Continuar vivendo, porque como estamos aqui, significa que a nossa parte não se encerrou. Nós temos ainda que dar conta de algumas coisas, temos que aprender outras pessoas dependem de nós, outros filhos dependem de nós, às vezes não são os filhos biológicos, mas são filhos da alma, são criaturas que chegam até nós. Há tanta gente precisando de um carinho, de uma atenção, e o que mais nós observamos mesmo na época em que as mães iam até o Chico Xavier, os pais iam em busca de uma palavra do seu filho querido que tinha partido para o plano espiritual, a
recomendação do Chico era trabalhe. Porque quando trabalhamos pelo bem, o bem vem até nós. Nossos filhos estarão conosco, nos amparando. Então, à medida que estamos fazendo tudo em nome deles, e por eles, por amor a eles, a outros que precisam, com certeza, eles podem se aproximar mais de nós, podem estar conosco todo o tempo necessário. Emmanuel, na introdução da obra Jovens no Além, e aqui eu queria mesmo falar aos amigos, o Chico Xavier foi o grande psicógrafo dessas cartas familiares. Ele tem várias obras, como essa aqui. Essa aqui é Gaveta de Esperança, eu gosto muito desse livro. São obras pequenas, todas elas são cartas que ele psicografou à época. Então, nós temos Gaveta de Esperança, Presença de Laurinho, Antenas de Luz, Jovens no Além, Astronautas no Além, Motoqueiros no Além. Há uma série de livros, e eu acho que essas mães e pais, e familiares, e amigos que estão com esse vazio na alma, comecem a ler essas obras. Vão ver o testemunho de vida daqueles que estão no plano espiritual e o que reflete neles o nosso estado de mais equilíbrio ou menos equilíbrio. Então, isso tudo ajuda muito. E eles vão fazer de tudo para chegar até nós, para trazer uma palavra. Na introdução do Jovens no Além, Emmanuel escreve um parágrafo seguinte: as mensagens desses irmãos queridos da juventude que partiram vertem do além para a terra, não somente para os corações amados a que se vinculam. Chegam igualmente em nossa direção, todos nós, auxiliando-nos a escolher o melhor caminho e a pensar com acerto, em qualquer ângulo espacial a que nos ajustemos ou em qualquer faixa etária de nossa evolução. Todos esses recadinhos, a simples manifestação, estou aqui, estou vivo, sou eu, já dá a todos nós uma garantia dessa imortalidade e o ânimo para continuar seguindo, para poder nos encontrarmos. Então, que esse vazio possa ser suprido pelo amor de muitos outros que precisam. E assim, o trabalho, a tarefa, as preces, tudo isso vai enchendo o nosso coração e vai nos ajudando a carregar o fardo, a andar confiante em Deus, cientes desse encontro que virá. Ai, muito bom, Marina, que ótimo. Marina, dando sequência, a outra pergunta é o seguinte: quando meu filho fez a passagem, nenhum conhecido dele havia feito a passagem antes. Neste caso, como ele seria recebido no plano espiritual? E mesmo assim, se sentiria acolhido? Ele reconheceria a família espiritual de outras vidas? Para nós todos, e nessas cartas, como nós falamos que Chico trazia essa informação, nós vamos ver situações muito interessantes narradas. O jovem deixa seus amigos, deixa sua família, aqueles com os quais ele convivia, e parte para a vida espiritual. E a gente fica com essa dúvida: meu Deus, quem o receberá? Os amigos ficaram, os parentes ainda estão aqui, os pais estão aqui, os irmãos estão aqui. E a gente, aquela sensação de ter ido sozinho. Não, ninguém está só. Primeiro que nós temos, todos nós, sem exceção, nosso anjo de guarda, que é um espírito amigo, um espírito familiar, um protetor que nos acompanhou na chegada reencarnatória e permanece conosco. Está conosco todo o tempo, é o nosso grande amigo. Depois, nós somos, então, direcionados a entes queridos dessa mesma vida, avós, amigos, professores no passado, sempre vamos encontrar um rosto amigo. E nós temos um rol de amigos de vidas passadas muito grande. Então, há um retorno, um reconhecimento àquele momento de encontrarmos o nosso espaço. Eu tenho diante dos meus olhos um testemunho de um jovem chamado Roberto Musac. Esse jovem, ele era judeu,
desencarnou, um remédio tão bobo que foi pingado no nariz e ele teve lá uma, uma alergia violenta e desencarnou, né? Um choque anafilático e desencarnou. E então, ele é muito jovenzinho e ele chega no mundo espiritual e simplesmente ele diz o testemunho assim, de que ele foi recebido por um cântico. E o cântico era o avô dele que estava chegando e deu-lhe um abraço e o conduziu. E, naquele momento, ele é levado para um local semelhante, ele chama de Jerusalém espiritual. Ele era judeu. A misericórdia de Deus é tão grande que coloca cada um no lugarzinho que está acostumado. Ele não ficaria bem se não fosse no ambiente judaico. Ele chega, tem os cânticos judaicos, as orações judaicas, e ele diz: vinha saber então que estava em Eretes Israel, ou terra do renascimento, cuja beleza é indescritível. Ali, naquela província do espaço terrestre, se erguia uma outra cidade luminosa dos profetas. Ele estava acolhido. Nós não estamos esquecidos, deixados de lado. Todos nós, sem exceção nenhuma, teremos sempre alguém a nos acolher e reconheceremos. Voltaremos, reconheceremos para poder depois seguir adiante e fazer os nossos contatos e seguir a vida como precisamos seguir. Mas não se preocupe, ele não está só. Isso eu posso garantir. Não está só. Olha a minha garantia, hein? A minha garantia. E eu vou contar um fato dessa garantia, eu contei até um dia desse por conta dos finados, porque eu adentrava um cemitério no dia de finados com o meu marido, não é meu habitual ir, mas meu irmão me pediu que levasse umas flores, eu fui cumprir com o meu irmão, e uma família estava saindo naquele momento do cemitério onde eu estava chegando, e eu conhecia a família. E eu, então, cumprimentei todo mundo: oi, fulana, e virei com o dedo, assim, positivo, para o lado, falei: oi, fulana, joinha. Era desencarnada. Não, eu não a conhecia encarnada. Eu não a conheci. Eu vinha conhecer a família depois da desencarnação dela. Mas ela estava ali, com a mãe, com a irmã, com os sobrinhos, saindo junto com eles. Então, nós não ficamos retidos, nós estaremos sempre junto dos corações amados. Isso é uma certeza. Na hora que eu fiz assim, falei: oi, fulano, disse o nome, joinha. Foi um silêncio, que na hora eu baixei a mão correndo: dá licença, e fui saindo, porque foi assim, algo, né, que aconteceu que deixa a gente numa situação até complicada. Mas ela estava indo embora. Foi ver as flores junto com a mãe, com a irmã, e estava indo embora com a família. Família é um laço muito importante que prende os nossos corações. Encarnados ou desencarnados, seremos sempre família. Ô, Marina, só uma curiosidade, e a família não foi atrás de você para saber? Foi, claro que foi. Elas tinham, na época eu psicografava muito, então elas tinham já recebido algumas psicografias da jovem, e naquela noite era noite de trabalho no centro, e eu vou contar aqui um detalhe, que naquela noite ela foi ao centro, a jovem desencarnada, psicografou uma mensagem pedindo que a mãe perdoasse, porque ela foi assassinada, uma briga de rua. E ela, grávida, levou um tiro, tanto desencarnou ela como o bebê. E ela pediu que a mãe perdoasse aquele rapaz. E no dia seguinte era o julgamento. E a mãe foi ao julgamento e perdoou verdadeiramente. O rapaz era casado, tinha filhos, criança pequena, foi uma coisa boba, um ato intempestivo, e por conta disso aconteceu essa desencarnação. E a mãe passou até a ajudar essa família, porque ele preso, as crianças eram muito pequenas, iriam passar muita necessidade, e ela passou a ajudar. Ele se tornou, depois, quando ela envelheceu, ela já desencarnou também, ele era, assim, o filho que cuidava dela. Esse rapaz se tornou companheiro dela, ajudando em todas as situações. Claro que
super arrependido do acontecimento, mas essa noite foi muito especial. E ela ouviu da filha o pedido de que perdoasse, porque ele não teve a intenção. É difícil, a gente sabe que é difícil, Mas é mas possível, que é uma história superação. linda, Mas maravilhosa. eles foram sim ao centro, e ainda permanece, a irmã permanece indo ao centro, tudo, não no centro que eu estou, que eu frequento, mas outra casa espírita, ela se tornou uma trabalhadora de casa espírita, graças a Deus, estão seguindo a vida. Graças a Deus. Linda história. Bom, vamos seguir aqui nas perguntas. Estão bem interessantes as perguntas. As respostas mais ainda, né, gente? Que delícia, viu, Marina? Muito bom. As atividades que nossos entes as atividades que nossos entes gostavam muito de realizar na Terra, como nadar, jogar futebol, ou escrever, ou costurar, visto que eles devem ainda estar próximos à crosta terrestre. E tudo ainda é muito parecido. Eles continuam a realizar essas atividades no plano espiritual? Olha, eu vou contar aqui uma história que o Divaldo contou, essa não é minha, né? De uma mãe que o procurou certa feita, no término de uma palestra, que o filho dela tinha sofrido um acidente de moto, tinha sido fatal. E ela queria saber como ele estava. É o anseio de todos nós, saber como é que o nosso ente querido está. Eles estando bem, se nos disser, olha, está bem, está feliz, está indo, nós ficamos bem. Então, ela foi perguntar para o Divaldo sobre o filho dela, como ele estaria. O Divaldo disse assim, como é que ele era? Ele era um rapaz cheio de saúde, forte, gostava de andar de moto, alta velocidade, ele sempre gostou de voz, então a senhora fique tranquila, porque ele continua andando de moto e fazendo tudo o que ele gostava. Então, na vida, nós acabamos de ver o rapaz que era judeu e vai para uma colônia judaica. Nós vamos ver outros, né, em que a situação deles, eles continuam aprendendo, eles continuam fazendo, eles continuam vivendo das atividades. Vão aprender outras coisas, mas têm oportunidade de seguir fazendo aquilo que gostam. Um exemplo disso nós vamos ver na obra Violetas na Janela, e depois tem a continuidade, a casa do escritor. A Patrícia, ela gostava de ler e escrever. Então, no primeiro livro, ela chegou ao mundo espiritual. Foi recebida, está acolhida. No segundo livro, ela quer fazer as coisas que ela gostava. E ela gostava de estudar, ler, escrever, pesquisar. Então, eles remanejam a Patrícia para uma outra colônia, onde ela vai se dedicar aos estudos, ela vai continuar as obras que ela fazia do mesmo jeitinho. Eu estou vendo uma frase aqui do Augusto César Neto, um jovem que desencarnou com 25 anos de idade, e ele diz assim, o negócio é que não há caras mortos, não há. O pessoal e as patotas, o grupinho e as turmas estão aqui. Ninguém sobe dando guinada de foguete, nem os astronautas, porque os astronautas foram obrigados a voltar para manjar forças novas. Estamos como éramos e ainda somos procurando caminhos de renovar. Augusto César Nunes. Ele dizendo, olha, a gente continua aqui, a patota está aqui, estamos encontrando, continuamos fazendo, e mais adiante, outro espírito, Carlos Alberto, que desencarnou com 17 anos, ele diz, quando eu sarar da saudade, que é angústia e doença, vou estudar e continuar para frente para ser útil. A engenharia é em seu filho, porque ele tinha feito um vestibular para engenharia. A engenharia em seu filho estará aqui também, renascendo em trabalho maior. São testemunhos de que eles continuam com o objetivo que tinham, fazendo aquilo que gostariam de fazer, recebendo ajuda, continuando seus estudos, continuando a vida. Então, mesmo que ele goste de esportes, ele continua praticando, intuindo outros, ajudando. Nós não podemos esquecer que o esporte traz alegria, traz vontade de viver. Muitos jovens precisam dessa atividade saudável, mesmo desencarnados, para poderem
se socializar e poderem sentir um pouco de alegria juntos, fazendo algo que agradem. Muito bom. Marina, meu filho desencarnou. Sei que está no plano espiritual. Tem como saber exatamente onde ele está? Ah, bem que a gente gostaria de saber exatamente onde está. Mas uma coisa é certa, cada um está onde ele fez por merecer e onde o mundo mental que ele criou. Então, cada um é acolhido na sua ambientação, para que não haja nenhuma perturbação, nenhuma tristeza. Então, como é aquela pergunta que o Divaldo fez, como era o seu filho? O que é que ele gostava? Como é que ele vivia? Porque é isso que terá continuidade, é do ponto em que saímos, continuamos. Então, saber exatamente onde está, não dá. A questão é, nós temos sobre cada grande cidade aqui na Terra, nós temos colônias espirituais vamos dizer, nos céus, vamos colocar assim, nos céus de cada grande cidade estão colônias espirituais. Entre a Terra e essas colônias espirituais existem núcleos que acolhem os recém-desencarnados, como os PAMOS, que tem aí o posto de saúde, o posto de socorro, são acolhidos e depois direcionados às grandes colônias. Mais tarde, quando tudo se tranquilizar, podem ser remanejados para outras colônias. Ao léu não estão. Estarão sempre, 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 sempre amparados, cuidados, acolhidos e ajudados a superar a dificuldade de uma nova experiência, de passar por uma nova experiência. Então, nós precisamos saber exatamente, não dá. Normalmente estarão no nosso local. Né? Eu estou aqui em Taubaté, normalmente o pessoal de Taubaté estará aqui em colônias espirituais próximas, que é a colônia espiritual da Alvorada Nova, que vai pegar aqui São Paulo, né? A nossa região em São Paulo. Quem estiver mais próximo do Rio poderá até ir para outra colônia, que é nosso lar, e outras. Então, nós estaremos acolhidos, assistidos, fazendo alguma coisa melhor da nossa própria vida, do nosso próprio existir, e continuando a jornada. Então, não dá, infelizmente, bem que a gente gostaria. Uma coisa é certa, o nosso pensamento, o nosso sentimento chama ao coração. Eu disse para vocês que eu gosto desse livro Gaveta de Esperança, que está aqui. Antes do Gaveta de Esperança, tem Presença de Laurinho. Aqui é a mãe do Laurinho que escreveu este. E tem o Presença de Laurinho, que são as cartas que ele mandou pelo Chico. Então, de início, foram cartas psicografadas. Mas esta mãe, ela tinha muito desespero da passagem do filho dela. E ela tinha um móvel na sala, onde ela costumava ter ali numa gavetinha trancada a chave, ela tinha lápis, papel, e ela escrevia cartas para o filho. Sem ninguém ver, ela desafogava ali o coração, escrevendo cartas para o filho e trancava a gavetinha. Um dia ela foi abrir a gavetinha para pegar o papel e escrever para ele. E qual não foi a surpresa dela, que havia uma carta escrita por ele, com a letra dele, com a assinatura dele, na primeira folha quando ela abriu a gaveta. Por isso que o livro chama-se Gaveta de Esperança, porque a partir daí ela começou a deixar recadinhos para ele na gaveta e ela recebia resposta dele na gaveta. Outras mães souberam disso e foram procurá-la e levavam suas cartinhas. E quando aqueles filhos não podiam eles mesmos responder, quem respondia era o Laurinho, que respondia, olha, ele está bem, está em tal lugar, está assim, assim. Então, ela encontrou um meio, um correio, gente, um WhatsApp, a antiga, porque era uma carta. Isso é possível? O Livro dos Médiuns diz que sim. Kardec diz muito bem, que é uma experiência que todos nós podemos fazer.
deixar papel e lápis, porque é grafite do lápis que é usado. Então, papel e lápis numa gavetinha, fazer nosso pedido, orar, se for possível, quem sabe? Quem sabe? Nós recebemos um papelzinho, uma letrinha, um desenhinho que seja. Porque, às vezes, nós não conseguimos uma comunicação por inteiro, uma carta longa, não conseguimos. Uma vez no centro, me ficou na cabeça o tempo todo uma estrela, era uma estrela assim, de 5 pontas. E eu peguei, rasguei um pedacinho de papel e fiz a estrela. Mas aquilo era direcionado, porque é interessante que quando eu psicografava no centro, eu sabia quem era a pessoa, eu não conhecia a pessoa, mas eu sabia na plateia para quem era. A gente é ligada, né? Para quem é. E era um senhor. Aí, quando terminou, eu falei para ele assim, falei, olha, eu não sei se isso aqui significa alguma coisa, mas eu recebi essa estrelinha, e eu recebi esse papelzinho, e dei para ele. Daqui a pouco o homem estava em prantos, porque ele tinha na carteira dele um outro papelzinho com uma estrela desenhada. E a estrela era igualzinha, os 2 papéis eram iguais. Esse a senhora não sabe. O meu filho combinou comigo. Se um dia ele desencarnasse, ou eu, nós mandaríamos uma estrela um para o outro. Precisava a carta? Não. Ali estava o testemunho da presença dele. Aquela estrelinha, um papelzinho de nada. Então, às vezes, vai ser um papelzinho, uma coisinha que cai de um livro, algum meio eles conseguem para se comunicar. Isso nós temos que ter confiança em Deus, estejam onde estiverem, volta e meia estarão conosco. O pensamento chama, o coração não se desvincula, os que amam jamais se separam, então nós continuamos vinculados. É muito consolo. Obrigada mesmo, Marina Ferri. E esse processo aí, né, da gaveta e tudo mais, é pneumatografia? Pneumatografia, que é a escrita no ar. Direto. A pneumatografia, quer dizer, há um elemento químico, no caso, o grafite, né, ou a grafite do lápis, que eles utilizam para fazer essa escrita. Interessante também, existem outras formas de comunicação. Agora há pouco até eu estava vendo aqui, deixe ver, só para eu me situar, e é um testemunho. Deixa eu ver aqui, de quem... é um jovem de nome Vadi Abraão Filho. Este jovem, num trecho de uma carta que ele escreve para a família, ele diz assim: não se impacientem por isso, as mães e os pais, os filhos e os irmãos que não recebem de pronto as mensagens que desejam. O negócio não é pegar o fone e discar. Muita complicação deve ser atendida. Mas ele faz uma colocação muito interessante, dizendo: pensamos que no futuro próximo, a cabeça do homem decidirá muito desse setor com a eletrônica. Até que isso aconteça, não temos outras vias. Ele está falando de uma transcomunicação. Nós já temos registro de vozes, já temos imagens através de celular, através de tela de computador, e muito breve, há uma pesquisa muito grande na Europa, onde a comunicação vai ser assim, tela de televisão. Como nós estamos aqui nos vendo pela internet, veremos os nossos e eles nos verão. E isso está se acentuando rapidamente, a ciência está correndo esse caminho para trazer tudo isso para nós. Será uma bênção gigantesca da gente poder ter esse acesso. Por hoje ficam vozes escritas, a pneumatografia, que é escrita no ar, ou a psicografia, desenhos, sons. Há um outro livro, e hoje vou falar tanto livro, olha só, a memória vai lembrando. Pessoal, vai anotando aí, vai anotando. Olha, mas, por favor, esses livros do Chico das Cartas
não deixem de ter acesso a eles. Esse livro chama-se Antena de Luz. Eu gosto demais desse livro. Antenas de Luz. Uma mãe, ela tinha 2 filhos e os 2 desencarnaram num acidente. Mas, olha, a tristeza para ela. Ela fica inconsolada, claro, fica muito tempo doída, sofrida, e ela vai ao quarto deles, e ali ela chora, ela tranca a porta, ela chora, ela conversa, ela fala, ela abre o coração, e um dia ela está no quarto fazendo isso, quando a luz do quarto começou a piscar. E ela achou muito estranho. Ela foi e falou para o marido, eu acho que está com defeito, precisa arrumar a luz do quarto. E o marido foi ver e disse, não, está tudo certo, a lâmpada está perfeita, a tomada é perfeita, não tem defeito nenhum. Não piscava. Quando ela entrava no quarto, fechava a porta e ela começava a conversar com os filhos, a lâmpada começava a piscar. Então ela percebeu, ela foi muito inteligente, por isso que o livro chama-se Antenas de Luz. Ela percebeu que quando ela fazia, ela perguntava, vocês estão bem? Se estiver, pisca uma vez. Se não, pisca duas. Ela estabeleceu um código de comunicação e os filhos se comunicavam assim com ela. Então, eles conseguem chegar até nós. Às vezes, somos nós que temos bloqueios em perceber. Seja pelo sonho, no nosso horário de sono, seja alguma coisa que acontece em nosso redor, que a gente... Perfumes, toques. Nesse caso, Antenas de Luz, ela se comunicava assim com os filhos. Ela nunca deixou trocar, aquela lâmpada não teve defeito, ficou, e era assim que ela se comunicava com eles. A gente pensa, e aqueles que estão toda hora com a mediunidade, conversando com os espíritos, sabendo da imortalidade, será que também sentem saudade, querem também essa comunicação? Esta obra aqui é maravilhosa. Cartas de uma Morta. Eu falo muito desse livro. Um livro fininho. É o primeiro livro de Chico Xavier. Ele tinha 25 anos quando escreveu esse livro. Que escreveu, não, é da mãe dele. A mãe dele desencarnou quando ele tinha 5 anos. E ele disse que ele sempre teve saudade dela. Ele desencarnou com quase 100 e continuava com saudade da mãe. Vejam como quem ama jamais se separa. E ele sempre pedia que ela pudesse contar onde ela estava. Como era o mundo que ela vivia. Olha, a maior antena mediúnica que nós conhecemos é Chico Xavier. E ele queria saber da mãe dele. E ela começou a mandar bilhetinhos, são 100 bilhetinhos curtinhos que ela começa a mandar para ele, contando como é que ela está. Então, este livro são os 100 bilhetinhos que ela mandou para ele, para que ele soubesse como é que ela estava. Ele faz uma explicação aqui dizendo, as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na Terra a minha mãe muito querida. Minha progenitora chamava-se Maria João de Deus, desencarnou nesta cidade, 29 de setembro de 1915, e o livro foi escrito em 35. Então, ele diz, filha de uma lavadeira humilde, ele conta aqui, e ela fala, quando seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu pedi que me contasse as impressões iniciais de sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que haveria de fazer oportunamente todo esse registro, e ela fez, contando o que ela via, como ela estava vivendo, quem a amparou. Cartas de uma Morta, é a mãe de Chico Xavier, mandando para ele. O filho com potencial de mediunidade, de ver espíritos, de conversar, de se desdobrar, no entanto, está ele ali, aos pés da mãe, pedindo a presença dela também. Estamos, ou somos, né, humanos, e isso faz parte da nossa humanidade, esse vínculo de coração. Marina, eu me estendo, perdão, viu? Mas eu me estendo na resposta, porque tem tanta coisa que a gente tem vontade de dizer tudo, né? Então, mas não tem problema, a gente marca outros encontros, né, gente? Porque nós vamos precisar de outros encontros.
agora sobre jovens, tá? Porque os jovens desencarnam. É prova só para os jovens ou para os pais também? Olha, para o desencarne, não há uma idade, né? Bastou reencarnar, cada dia é um dia menos na nossa jornada e mais próximo da desencarnação. Bastou botar carinha no mundo, a gente já está sujeito a voltar. Todos nós, sem exceção. A questão é, uns ficam mais tempo, a gente já está aqui de cabelinho branco, significa que a gente está aqui há bastante tempo, significa que a gente é muito comprometida, e por isso está ficando. Os que não têm tanto comprometimento podem ir voltando. Então, há espíritos que desencarnam assim, bebezinhos, ou crianças ainda muito pequenas, pouca idade, eles não precisavam de muito tempo, eles estavam só completando uma última jornada, um tempinho a mais, algo que ficou em pendência para um exercício de amorosidade, e vão voltar. O desencarne jovem, muitas vezes, é para poupar o jovem de um comprometimento num caminho que não seria bom para ele. Aí, nesse caso, é misericórdia divina. Tirar do meio em que ele poderia sofrer futuramente, em que poderia se comprometer. É um ato da misericórdia divina. Vamos tirar antes que algo pior aconteça na vida dele, comprometa a vida dele. Outras vezes, ele é um espírito missionário. Veio para estar pouco tempo junto com a família, para despertar a família, para reajustar essa família, porque nesses momentos muita coisa na família muda. Então, eles vêm para provocar mudança naqueles que eles amam. Eles estão a serviço do Pai Celestial para ajudar aqueles que eles amam. Então, muitas vezes, a missão deles é curtinha. Chegou, vamos agora, é o momento de fazer todo mundo virar esse comportamento. Então, eu me retiro para que eles possam, por minha causa, procurar outro caminho. Há essa tarefa. Então, há o comprometimento da própria pessoa, há a complementação de um tempo de vida, há a missão de ajudar os seus queridos. Não dá para a gente estabelecer, não é uma regra fixa, está na necessidade e no merecimento de cada criatura e daquele grupo familiar. Muitas instituições, mesmo aqui no Brasil, existe um Instituto Nosso Lar em São Paulo, quem fundou foi Nancy Pullman, e por que ela fundou essa instituição que hoje atende centenas, milhares de crianças com síndrome de Down e outros processos difíceis? Era uma mulher rica, tinha uma única filha que nasceu com síndrome de Down e que viveu pouco tempo. Por conta disso, quando ela começou a correr para ter acesso a alguma ajuda à filhinha dela, ela foi conhecendo outras mães que também tinham dificuldades com os seus filhos portadores de alguma necessidade especial. Então, quando a filhinha dela desencarnou, ela ocupou todo o seu tempo em organizar um instituto onde pudesse socorrer outras crianças, outras mães. Quer dizer, a filhinha dela talvez tivesse vindo mesmo só para fazer com que ela fizesse esse movimento e ajudasse outras criaturas. Nancy Pullman escreveu 2 livros a respeito disso. Vamos lá, vão anotando os livros aí. O Castelo das Aves Feridas é o primeiro. As aves feridas são todas as crianças que nascem portadoras de uma necessidade especial. O Castelo das Aves Feridas. E o segundo livro, As Aves Feridas na Terra Voam. Mesmo as aves feridas voam, porque são espíritos que vão fazer um movimento de melhoria onde estiver. Então, a sabedoria divina é muito grande e essas coisas acontecem para que a gente mude, tome uma providência, faça diferente, estenda um olhar de misericórdia aos outros também. Há muitas dores no mundo. E até se emociona aqui, viu, Marina?
Nossa, gratidão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já... Nossa, está sendo bem consolador. Vamos lá. Qual é o entendimento de Espírito Santo para o Espiritismo? Bom, aí vamos da teologia, né? Aí nós vamos sair um pouquinho da desencarnação, da reencarnação, e vamos para a teologia. A questão do Espírito Santo é uma tradição, muito especialmente das igrejas cristãs, né, das tradições cristãs, as religiões ou filosofias religiosas com base no cristianismo, que trouxeram a ideia da Santíssima Trindade. Então, seria Deus, né, que é Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, Filho é a manifestação de Deus. Então, nós traríamos Jesus como Filho, aquele que tem a manifestação de Deus em plenitude, e o Espírito Santo, que é a presença atuante de Deus na vida das criaturas. Então, quando se fala em Espírito Santo, fala na Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando de Deus, da manifestação dele na Terra e da presença em todas as coisas. Essa é a ideia. De onde vem essa ideia, que é um dos dogmas da Igreja? Essa ideia vem do hinduísmo. O hinduísmo, ele tinha um conjunto de deuses, um panteão de deuses, o Trimurti, e o Trimurti era composto de três deuses, sempre a ideia de três deuses, né? Shiva, Brahma e Vishnu, são três deuses do hinduísmo, que têm a mesma ideia de pai, filho e o espírito que contamina as criaturas. Então, veio daí, foi para o Oriente Médio, veio para o Ocidente, através das religiões. O Espiritismo não tem essa ideia, como, vamos dizer, do catolicismo ou do protestantismo, onde é Deus, é o Filho, o Espírito Santo, é um ser espiritual, é Deus em forma de espírito. A questão para o Espiritismo é que nós podemos observar que isso que chamada de Santo Espírito, na verdade, a expressão que a gente põe na Bíblia nem é Espírito Santo, é sempre uma referência a Santo Espírito. Esse Santo Espírito que é comentado é uma falange de espíritos superiores que acodem às necessidades, que vêm ao mundo, que atuam na vida das pessoas, ajudando as pessoas. Então, nós vamos ver, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegamos esta obra, logo aqui no início dela, no prefácio dela, temos a explicação, primeiro parágrafo do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos homens. Então, aquilo que é denominado Espírito Santo seria um conjunto de enviados celestes para ajudar as criaturas, ajudar a todas as pessoas. Nós vamos ver, quando Jesus foi batizado por João, e isso está lá no Evangelho de Marcos, o relato está lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 3º, Jesus está no Rio Jordão e ele é batizado por João Batista. E qual é a narrativa bíblica? O céu se rompe e desce sobre ele o Santo Espírito em forma de pomba. Poxa, e aí nós temos as imagens do Divino Espírito Santo sempre parecendo uma pombinha, não é assim? Nas esculturas, nos enfeites que a gente vê o Divino Espírito Santo, ele é representado por uma pombinha, por causa dessa narrativa. Então, ele desceu sobre Jesus, quer dizer, veio dos céus, desceu sobre Jesus naquele momento, em forma de pomba, não é uma pomba. Por que eles tinham que dizer em forma de pomba? Gente, o que é que voava? O que é que podia flutuar no espaço? Um pássaro.
E por ser claro, translúcido, transparente, energia pura, bênção divina, era esse branco, essa descida de uma nuvem branca. Porque eles não tinham como explicar isso. Então, eles falam no Santo Espírito em forma de pomba, quer dizer, um ser voando, um ser volátil, um ser que estava acima das criaturas. São os Espíritos do Senhor. Então, o Espírito Santo, na doutrina espírita, não é porque se nós colocássemos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é como se nós dividíssemos Deus em três. E Deus é uno. Deus é uno, tudo mais verte dele. Então, verte dele o Filho, verte Jesus é o Filho de Deus, o Filho dileto, como nós somos filhos de Deus, Jesus é o Filho dileto, aquele que podia usar o nome de Deus, falar em nome de Deus, porque ele tinha essa maioridade espiritual, nós somos infantis ainda como espíritos, estamos no começo da nossa jornada, Jesus é um espírito crístico, então ele está muito além de nós, por isso era o Filho dileto de Deus, trazendo toda a mensagem do Pai, a palavra do Pai, que é a lei do amor, veio toda decodificada em Jesus. E depois, então, vêm os espíritos colaborando de tempos em tempos com a humanidade, como nós vimos aqui, os espíritos do Senhor, como a falange, um exército obedecendo, descem para clarear os caminhos da humanidade. E é assim que nós estamos recebendo os santos espíritos, ou seja, os espíritos superiores, os seres iluminados que honram o nome do Pai. Muito bom. Bom, Marina, e qual é a visão da doutrina espírita sobre o homem de comer carne? Sim. Olha, sim. No Quem próprio gosta de livro churrasco, sabe? Gosta de um churrasco. Sim, sim. No próprio livro dos Espíritos, existe uma pergunta a respeito da alimentação de carne. Nós não podemos esquecer que carne é proteína animal e que nosso corpinho ainda precisa de proteína animal, seja lá qual for. Mas, no livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao mundo espiritual se nós teríamos a necessidade ainda de nos alimentar de carne, né? E os Espíritos dizem, olha, nós não podemos exigir que o homem fleumático tenha o mesmo tipo de alimentação e as mesmas estruturas orgânicas de força muscular e óssea que um homem que trabalha como um estivador no porto. Então, o que ele dizia? Um homem intelectual que está trabalhando na sua escrivaninha, escrevendo, digitando, lendo, ele não necessita de tanta força física, né, um corpo forte, como aquele que carrega saco de cimento nas costas. Então, aquele que carrega o saco de cimento nas costas, aquele que faz o serviço mais pesado, ele precisa de um corpo que aguente o trabalho que ele faz. E ele vai ter que buscar essa energia em algum lugar. Nós buscamos energia para a nossa vida nos alimentos, na água e no ar. Agora, um homem que carrega sacos de cimento na cabeça, ele alimentar só de água e de ar, ele não ergue 1 quilo de cimento, quanto mais um saco de 60 quilos. Então, a doutrina espírita ela é muito racional. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Há uma passagem na Bíblia em que Jesus foi comer na casa da sogra de Pedro. Jesus vivia enfiado na casa de Pedro, né? Era lá que as coisas aconteciam. E eles vão jantar. E a sogra de Pedro fez lá uma carne, eu acho que foi um carneiro que ela assou, qualquer coisa assim, para o jantar. E, naquele momento, o próprio Pedro ficou muito chateado, porque ele achava que não devia, imagina, eles estão aprendendo, né? Os nossos irmãos inferiores e tal, e que não deveria. Questões religiosas que também ele tinha aprendido. E ele sobe as casas em Jerusalém, ainda hoje existe assim, né, no Egito e no Oriente Médio, as casas que não têm telhado, elas são plataforma, porque raras chuvas, uma vez no ano, no Egito chove um dia no ano.
Então, eles não têm telhado, é uma plataforma. E eles têm a escadinha, ficavam naquela plataforma com uma varanda em cima da casa. E Pedro sobe ali. E ali ele está amargurado com a comida que a sogra fez. E está bravo com a sogra. Então, nessa hora, narra a Bíblia, um anjo surgiu, abriu diante dos olhos de Pedro um lençol branco. É o registro bíblico. E naquele lençol foram projetados todos os seres vivos animais da terra. E a voz do anjo disse assim: Pedro, nada do que Deus criou é pecado para o homem. Tudo está aí para aquele que necessita. Então, a nossa questão é, e vamos lá para Jesus que disse, não é o que entra pela boca do homem que o faz melhor, é o que sai do seu coração. É o que sai do seu coração. Então, nós temos que ter, sabe, sem excessos, porque não precisamos dos excessos. Com equilíbrio, porque, e na medida que o nosso corpo não necessitar, na medida que o nosso próprio corpo for rejeitando, nós vamos mudando aqui, mudando ali, buscando outras fontes, mas não por modismo, não por questões religiosas, imposição religiosa, porque, às vezes, uma pessoa entra nesse ritmo de um modismo, uma questão religiosa ou filosófica, e o corpo dela entra em defasagem, ela cai em anemia profunda, ela vai precisar fazer um tratamento muito grande, porque o corpo está carente daquilo que Deus permitiu que ela tivesse. A questão nossa é não termos brutalidade, não agirmos com excesso, na medida do necessário. Eu digo, ninguém precisa comer um boi inteiro, você pode comer um bifinho desse tamanho. Pronto. É a proteína que está faltando para você? Ótimo. Não é melhor que se coma isso do que vá lá fazer a sua oração sem desligar. Ai, meu Deus, está lá na panela e eu não comi, pus na geladeira, vou lá, abro a geladeira, olho. Ai, meu Deus, que prece que eu fiz. O que eu atendi? Se a minha cabeça não saía do pedacinho de carne que estava lá. Então, mata o seu desejo e vai em paz fazer o que tem que fazer. É só isso. A doutrina espírita é muito racional, é muito lúcida e nos deixa a liberdade de ação com consciência. É consciência que nós precisamos ter. Muito bom, Marina. Marina, agora vamos à mediunidade, tá bom? Mediunidade de cura funciona. Como a mediunidade de cura funciona na prática? Vamos lá, ela é uma área muito importante. Gente, mediunidade de cura é um negócio fantástico. Existem vários tipos de mediunidade de cura. Existe o médium receitista, capaz de prescrever algum medicamento para alguém, os espíritos intuem, e ele escreve aquela receita. Existe o doador da bioenergia, ou seja, a energia física que ele tem, e essa energia física que ele tem é saudável e vai fortalecer aquele que está em defasagem, que está acamado, que está enfraquecido. Então, o passe, a transfusão de energia, passe ou o reiki, é a bioenergia que está entrando aí nessa história. Isso é fundamental para ajudar as pessoas. A cura, como ela poderá ser uma cura através de toque, através de um olhar, ou através de uma doação dessa energia. São características diferentes da mediunidade. E vamos supor até que não seja o contato do médium direto com o paciente doente, mas que ele seja a conexão com a espiritualidade e, através dele, os espíritos possam ir até a pessoa que necessita de ajuda. Então, como é que essa cura vai se processar? É doação perispiritual para perispírito do doente, ou seja, corpo espiritual do espírito, doando energia para o corpo espiritual da pessoa que está doente. Porque nós temos este corpo físico, de carne,
E temos o corpo espiritual. Quando desencarnamos, tiramos a carne, mas o corpo espiritual não sai. Sou eu mesmo com essa cara, com esse jeito, com esse tamanho, com carne ou sem carne. Então, a doação é de perispírito e vai trabalhar na célula doente do corpo físico daquele que está lá necessitado. Então, o trabalho, a cirurgia espiritual à distância, é assim que funciona. Os espíritos vão até o paciente, trabalham o seu corpo espiritual, o paciente está ali, fez sua prece, está cochilando, música, copinho d'água, e não sabe nem o que está acontecendo. Os espíritos estão agindo, trabalhando o seu corpo espiritual. Então, eles vão fazer o processo de cura no corpo espiritual, que depois vai como que brotar a cura no corpo físico. Primeiro é no corpo espiritual, para depois vir à tona no corpo físico. Então, quando uma pessoa faz um tratamento espiritual, uma cirurgia à distância, ela não deve passar, porque às vezes por curiosidade, a pessoa diz, vou fazer um raio-x para ver se consertou, se arrumou. Na curiosidade, ela quer ver se funcionou aquela cura. E ela estraga a cirurgia. Porque a energia que os espíritos trouxeram está ali ainda, em processo de somatização. É preciso 15 dias para que ela possa fazer algum exame e mostre a diferença que aconteceu ali. Mas é um trabalho bem assim, até comum, e depende da fé da criatura que está recebendo, da fé. Né? O Chico era um médium de cura. Há muito tempo, Chico fazia cirurgias espirituais mesmo. Ele curava, com imposição de mãos, ele curou muita gente. E ele, no receituário, como médium receitista, trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, tem uma história verídica de uma jovem que estava muito doente dos pulmões e foi procurar o receituário. O Dr. Bezerra prescreveu alguma coisa e o conselho era tome um comprimido, uma cápsula, por 30 dias, todo dia uma cápsula. Vai sarar. A jovem foi embora. O Chico falou assim, minha irmã, quando passar esse tempo, você volta para a gente ver como é que você está. Um mês depois, ela voltou mesmo. E estava ótima. Chico, eu estou curada. Eu estou curada. E aí ele disse, mas então o remédio fez muito bem. Eu disse, Chico, eu vou contar uma coisa para você. Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Eu peguei aquela receita do Dr. Bezerra, eu parti em 30 pedacinhos de papéis e fiz os comprimidinhos do papel. Embolotei cada um deles. E todo dia eu pegava um copo d'água, fazia uma prece e engolia aquele papelzinho. Foi isso que me curou. Fé. Fé. Confiança. Porque a fé é a porta aberta para a espiritualidade poder se aproximar e fazer, então, a ajuda. Às vezes, nós precisamos, além da questão da cura espiritual, né, ou perispiritual, da ajuda da medicina terrena. Muitas vezes, as coisas vão se complementar. E a ajuda espiritual facilita o trabalho do médico aqui encarnado, abre caminho. Um dos meus filhos sofreu um acidente com 8 anos, explodiu uma bomba no rosto dele. E o olho vazou inteiro. E o médico, foi tudo muito corrido, né? Aquelas coisas muito loucas da vida da gente, uma véspera, Dia das Mães, e a gente estava correndo com ele. O Gustavo conhece ele tem o mesmo nome do Gustavo. E ele, o olho voou mesmo, um pedaço fora, tanto que ele ficou com uma pupila como a de gato, né? Que é compridinha, porque o pedacinho que foi. Mas o médico falou assim, Dona Marina, se as pessoas tivessem a fé que a senhora tem, porque eu não saí daquela porta de centro cirúrgico, de evangelho na mão e rezando até. Ele disse assim, olha, a senhora não vai acreditar. Ele levou 90 pontos na córnea. E ele, a enfermeira enfiava com uma facilidade. Um oftalmo queria tirar o olho dele na hora, e o outro não deixou, foi colando. Ele disse, eu costurei o que pude e colei assim, abaixei o que
o que deu. Vamos ver como é que fica, se vai resistir. Hoje ele tem 48 anos. E o olho ficou lá. Fé, confiança em Deus. A espiritualidade pode nos ajudar. E eu vi nessa noite, que eu passei com ele no hospital, porque eu não podia nem dormir, porque ele não podia movimentar a cabeça, eu vi que entrou um ser, uma roupa clara, entrou a porta do quarto fechado, só eu e ele, no apartamento do hospital, e eu vi a mão, só vi a mão, que pôs assim sobre, ele estava com o rosto todo enfaixado, pôs ali, naquela hora, me deu uma paz tão grande, eu falei assim, está salvo. Foi a única coisa que eu disse, porque eu não pude dizer mais nada. Então, gente, sabe, estejamos encarnados ou desencarnados, somos mãe. Estamos mãe. Estamos pais. Nossos corações estão presos a outros corações. Oremos, tenhamos fé, confiança em Deus. O melhor será feito por todos. Vamos ter certeza disso. Já é o grande passo para que o melhor aconteça. Marina, pegando esse gancho dessa história aí, como posso fazer para encarar as adversidades com mais serenidade e equilíbrio emocional? Olha, muitas vezes, nesse momento que a gente está mais fragilizado, está mais difícil, a gente precisa de ajuda de profissionais da área, né? Então, vem aí os psicólogos, terapeutas, que nos ajudam a superar aquele primeiro impacto, aquela primeira dificuldade que a gente está, aquela condição em que a gente muitas vezes não se encontra. É preciso, nós não podemos descartar, mas a fé, a oração, o trabalho, é isso que vai dando sentido para a nossa vida, é isso que vai preenchendo os nossos vazios, é isso que vai nos levantando, porque enquanto nós estamos ocupados em acudir à dor de outro, a nossa ficou esquecida um pouquinho de lado. Então, não vamos deixar os nossos tratamentos médicos, ou passes, ou estudos, reflexões, vibrações, orações, tudo é pacote completo para a gente conseguir superar. Abrir mão, desistir, é o pior caminho para nós. Aí não vale a pena, não dá certo. Nós temos que persistir, fazendo o melhor para poder superar. É só assim que a gente atravessa, senão a gente não consegue passar por tudo isso. Marina, você acha que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, visto que Kardec nos revelou sobre evangelho, ciência e filosofia? Olha, essa questão do consolador, eu não acho, né? Eu tenho certeza. Porque Kardec revelou os espíritos, através de Chico, revelaram o mundo espiritual. Então, quando Jesus disse, eu me vou, olha, que tristeza, Jesus junta aqueles que ele mais amava e que o amavam. Ele vai dizer, eu vou ter que ir embora, eu vou deixar vocês, eu vou morrer. Imagine o choque para aqueles homens que agora não iriam mais se acomodar dentro daquela sociedade, que estavam agarrados a ele, a tábua de salvação, e ele ia puxar o tapete de todo mundo. E ele diz, eu me vou. Na hora, ele disse, Senhor, para onde o senhor vai? Eu também quero ir. Pedro foi o primeiro da lista. Eu também. Ele disse, para onde eu vou, você não pode ir por agora. Olha o que Jesus respondeu. Para onde eu vou, você não pode ir por agora. Mas eu me vou. Rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito, e vos dirá aquilo que ainda por hora não podeis compreender, o mundo não pode compreender. Foi assim que Jesus falou com eles. Então, ele garantiu, e ele disse, ele ficará eternamente convosco. Então, quando nós olhamos essas falas de Jesus, para ficar eternamente, não poderia ser uma pessoa. Nenhum de nós é eterno aqui na carne. Então, não poderia ser uma pessoa, o Consolador prometido. Ele vos fará lembrar. Então, era algo que já sabiam que eles sabiam, e iria trazer mais coisa que eles ainda não sabiam.
e ficará convosco para a eternidade. O que é que fica conosco e que nós podemos levar para a eternidade quando nós formos? Conhecimento e sentimento. O conhecimento está na nossa cabeça, na nossa consciência, o sentimento em nosso coração. Essa é a nossa bagagem para o mundo espiritual. Então, este conhecimento das coisas que ainda eles não conseguiam entender, este conhecimento chegaria um dia no mundo. E foram 18 séculos depois. Chegou a todo ensinamento. Acabei de ler ali na introdução, no prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, como um batalhão recebendo a ordem, desce até a terra para ajudar os homens. Então, o consolo que ela traz é o seguinte: imortalidade. A vida continua. Deus Pai. A lei é de amor. Jesus é o ser mais iluminado que a Terra conheceu e é o nosso modelo e guia. Se a vida continua, nós podemos nos comunicar. A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados é possível. E nós estamos vendo que em breve tempo será possível através de aparelhos da nossa tecnologia. Então, todas essas, a reencarnação é um consolo, saber, sem céu e sem inferno, são estados de consciência, tomadas de consciência da própria vida, e esperança para todos, evolução, vida que segue, quer encarnados, quer desencarnados. Então, tudo isso é um consolo para nós. Ninguém se separa. Vamos gravar bem essa frase: os que se amam jamais se separam. Até os que se odeiam continuam se procurando. Imagine se os que se amam vão se separar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os corações estão ligados, nossas mentes, nossas vibrações, e nós vamos seguir juntos, porque precisamos estar juntos. Marina, o que é ser bom cristão, ser bom espírita? Kardec faz a classificação, né, do verdadeiro espírita. E o verdadeiro espírita, ele usa uma frase que também eu gosto bastante, onde ele diz: o verdadeiro espírita é aquele que é capaz de domar as suas más inclinações, né? Então, ele não diz que o verdadeiro espírita é santo, né? Ele tem as más inclinações, as quedinhas, mas é consciente disso e está lutando com as suas imperfeições e domando as suas más inclinações. O verdadeiro espírita é o espírita cristão. É aquele que segue da melhor forma possível, o quanto ele possa, os ensinos de Jesus. E quais são os ensinos de Jesus? Ama. Só isso. Ele reduziu todos os mandamentos em ama. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama. Então, o verdadeiro espírita é esse que, consciente das suas imperfeições, está lutando, está se autoeducando, procurando botar rédea, pulso firme, para não descarrilhar. Esse é o verdadeiro espírita. E que procura amar nas formas mais importantes da vida, porque eu costumo dizer que nós não conseguimos definir amor. Sabe, o povo faz coraçãozinho, beijinho. Amor não é isso. Né? Amor não é isso. Amor é ter um olhar em direção. Amor é ocupar-se da outra criatura. Amor é atender a outra criatura. É perceber o outro e estender as mãos e se aproximar. Isso é amor. Então, o verdadeiro espírito é esse que não escanteia o outro. Pelo contrário, ele percebe, ele procura ajudar, ele procura fazer da melhor forma possível. Esse é o espírita cristão, o verdadeiro espírito, que um dia nós seremos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Marina, que noite maravilhosa, viu? Chegamos aqui ao final, com tanto conhecimento, e que a gente possa ter novamente essa oportunidade, viu, Marina? Estamos aqui, estamos às ordens. Eu fiz uma live das 8 às 9, né? E entrei agora na outra às 9h30. A gente vai. A garganta ficou por conta da cura espiritual que eu recebi há 47 anos atrás, quando eu perdi a voz. Então, eles cuidam
para que eu possa falar, com a graça de Deus, que eu tenha a boa palavra. Minha mãe dizia, se não for para falar o que é bom, não fale. E eu guardo as lições de mãe, a gente guarda. Se não for para falar o que é bom, não fale. Vamos gastar a nossa energia com coisa boa, né? E Marina, e você nem tomou água, né? Pode tomar um pouquinho de água. Não tomo mesmo. É o meu habitual, eu não tomo. Foi muito bom. Então, Marina, em nome de todo mundo aqui te abraça, agradece por essa oportunidade. Eu que agradeço, tantas carinhas boas, algumas conhecidas, outras que eu fiquei conhecendo hoje, mas agradeço muito a companhia de vocês. E, gente, não deixem de ler essas obras do Chico. Elas são importantes demais, o conteúdo delas, esses testemunhos da imortalidade desses jovens, é algo que a gente precisa ler nas entrelinhas com todo o cuidado, porque é maravilhoso. E pediram para explicar aqui, esse encontro acontece todas as quintas-feiras pelo Meet, planejado justamente para esse grupo, né? Para quem passa pelas dores profundas da alma, quem não passa, né, gente? Quem não passa, não é? Então, nós temos também o atendimento fraterno, online, individual não, de individual, né, porque é particular, mas sempre com 2 da equipe, sigiloso, então, se precisarem, é só entrar em contato, certo? Então, o nosso abraço, nós vamos para a prece, mas o nosso abraço bem apertadinho na Marina, pela noite, assim, espetacular, de muita riqueza, e, sobretudo, Marina, de muita paz, porque o conhecimento que você nos trouxe, que você trouxe, assim, a paz. A paz nas suas palavras. Amém. Não é, gente? Então, muito obrigada, viu? Nós vamos convidar o nosso amigo Gustavo para fazer a prece para nós. Ai, coisa boa, né? Eu me sinto um privilegiado de, nessa jornada, desde muito tempo, ter essa figurinha linda da Marina aí, instruindo, orientando, iluminando os pensamentos. E é só muita gratidão que a gente tem que ter a ela, mas sobretudo a Deus, que coloca as pessoas certas nos nossos caminhos, que nos une, que nos conecta. E é isso que a gente acho que precisa agradecer nessa prece final. Agradecer essa noite e tudo que foi trazido com muito conhecimento, mas sobretudo com muito amor, com muita sabedoria, com muita vontade de cuidar, de zelar. Se manifeste nas nossas almas, nas nossas consciências, nos nossos queridos, nos nossos amados que estão do outro lado da jornada, conectados a nós, também felizes por nos ver buscando seguir com fé, com força, com vontade de despertamento, né? Que tenhamos, sim, a partir desses momentos de receber tanto dos irmãos de jornada, a capacidade de transformar a nossa jornada com essa fé na busca desse Consolador que tanto nos faz ter resiliência, ter paciência, ter capacidade de perdoar, ter capacidade de aceitar, ter capacidade de pedir perdão, ter a capacidade de buscar entender a nós e os propósitos de Deus para cada um de nós. Que Ele nos abençoe, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, e abençoe as nossas vidas e esses encontros que a cada semana são uma gotinha a mais a matar nossa sede e nos projetar para o passo seguinte do nosso aprendizado nessa vida. Deus nos abençoe hoje sempre. E assim seja. Amém. Assim seja. Muito obrigada. Então, a todos, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Fiquem Pode todos abrir o microfone. Boa noite. Dá tchau aí, gente. Boa noite, gratidão. Jesus abençoe, Jesus ilumine, anjos da Boa guarda noite. proteja e que os nossos estejam junto de nós nessa noite. Que assim Boa seja. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, voltando gente. para se revê-la. Prazer todo meu, viu? Venha sempre. Boa noite, gente. Boa noite, Catarina.